a gente vai discutir sobre o manejo do transtorno da personalidade borderline na terapia cognitiva. Claro que, assim, é um dos transtornos mais desafiantes, pelo menos para mim, na minha prática clínica de condução no consultório, principalmente por conta do funcionamento desses indivíduos e de muitas coisas que esses pacientes desencadeiam em nós, terapeutas, assim como também algumas características do próprio transtorno de inflexibilidade e algumas crenças que eles já têm de que não necessariamente serão ajudados. Enfim, são vários fatores que acabam fazendo com que os pacientes borderline sejam um grande desafio clínico. Então, o transtorno da personalidade border, ele é caracterizado principalmente por um fator de instabilidade. E esse fator de instabilidade acaba abarcando, talvez, se não todos, mas a grande maioria do funcionamento desse indivíduo, que envolve a personalidade dele. E isso inclui instabilidade nos relacionamentos, instabilidades na forma como ele se vê, na autoimagem, instabilidades nos afetos e nas regulações emocionais e instabilidade também nos padrões comportamentais. Então, se a gente pudesse definir o border numa única palavra, seria instável. E essa instabilidade acaba refletindo em diversas áreas da vida desse indivíduo por conta do funcionamento da personalidade dele. Trazendo alguns números aqui para a gente, é relativamente comum, né, o transtorno da personalidade border, mas quando a gente coloca na população geral, não, né? Entre 1 a 2,5% da população adulta geral. Desse número, 70% das pessoas que têm o transtorno são mulheres. Então, é mais frequente acontecer em pacientes mulheres, tá bom? Tem homens? Tem homens. Eu, particularmente, nunca atendi um homem border, mas existe, tem uma pequena parcela que pode aparecer sim. Esses pacientes borderlines, eles têm alto risco de suicídio, tá? Dentre os que têm, aproximadamente 10% morrem por suicídio. Uma vez eu dei um curso e era sobre transtorno da personalidade, não só border, era todos os outros, e aí um aluno, ele tinha um grupo de pacientes borders, e aí ele dizia que às vezes elas erravam a mão e acabavam cometendo e de fato concretizando o suicídio. Por quê? São pacientes que tentam muito, tá? Mas 10% desses pacientes acabam concretizando e realmente morrendo por conta do suicídio, tá? Costumam geralmente ser um fardo para os parentes, para os amigos, para os colegas. Geralmente é aquela pessoa difícil de lidar. Claro que os amigos que sobram, né? Porque geralmente as relações são tão instáveis, tão ruins com esses pacientes, que muitos são abandonados, são mais solitários, se apegam a uma figura de afeto, geralmente marido, esposo, pai, enfim. Porque eles são muito difíceis mesmo de se conviver, tá? E acabam sendo vistos assim por todo o restante ali do contexto que eles estão inseridos como pessoas que realmente são bem desafiantes na forma de se lidar, tá? Então, e aí tem alguns estudos interessantes que demonstram que pais borderlines têm um risco muito alto de induzir psicopatologias nos filhos. Então, mães que têm border têm uma tendência, né, de que os filhos dessas mães tenham alguma psicopatologia em virtude desse funcionamento, né, e desse padrão que esse indivíduo apresenta. Então, são pessoas adoecidas e que geralmente adoecem quem convivem com elas também, por ser um grande desafio. No geral, as pessoas borderlines, elas costumam ser muito talentosas, elas são muito inteligentes na grande maioria das vezes. Mas, por conta desse funcionamento desregulado, o próprio transtorno acaba impedindo que elas se desenvolvam, né? Então, com frequência, esses pacientes têm muita dificuldade de concluir os estudos, seja escola, faculdade, né? Enfim,
são pessoas que não trabalham ou, geralmente, quando trabalham, estão sempre abaixo daquilo que elas têm de competência e de capacidade, por conta exatamente dessa dificuldade de convivência e de todo esse padrão instável que acaba abarcando aí todo o desenvolvimento dela. Geralmente, isso é uma característica muito importante, que quando eu recebo supervisão, se a pessoa tem automutilação, já, opa, acende a janelinha do border. Realmente, entre 60% e 70% da população que tem esse transtorno cometem atos parasuicidas, né, automutilações. Então, isso não é exclusivo do border, não quer dizer que todo mundo que se mutila tem transtorno da personalidade border, mas a maioria que tem transtorno da personalidade border comete, né, tem comportamentos de automutilação. Como consequência também, os pacientes borders, eles podem ter comorbidade com transtornos relacionados ao uso abusivo de substâncias. Então, geralmente fazem uso de álcool, drogas, muito cigarro, isso pode também estar bem relacionado. Outra coisa que é muito comum dos pacientes borders são esses ataques de raiva e crises, essa dificuldade de regulação mesmo. Então, são pacientes que mudam instantaneamente o humor, né? E que podem explodir a qualquer momento. Eu falo que o border são aqueles pacientes bomba relógio, sabe? Que a gente recebe no consultório e que podem explodir a qualquer momento, inclusive dentro da sessão de terapia. E aí, por conta disso, eles são pacientes que geralmente têm má fama no sistema de saúde, e principalmente uma má fama, o que não deveria acontecer, né? Dentro da nossa classe, né? De saúde mental especificamente. Então, por exemplo, tem terapeutas que não atendem jamais pacientes borders, nunca atenderam, mas mesmo assim já não atendem com medo desse funcionamento, medo de não conseguir lidar, medo de não conseguir manejar o caso. Claro que não é todo mundo que dá conta mesmo de atender essa demanda, porque é uma demanda hardcore, né? Mas muitas vezes, por conta disso, os próprios terapeutas já têm ressalvas e já evitam atender por conta dessa má fama, né? E tem terapeutas, inclusive, que têm medo de receber paciente borderline, que tem medo de não conseguir manejar uma crise, tem medo de não conseguir se organizar quando recebe uma ligação desse indivíduo no meio da noite, no meio da madrugada. Enfim, tem terapeutas que têm esse limite, né? E, inclusive, é até interessante que nós possamos refletir sobre o quanto a gente está disponível para atender essa demanda. Por quê? Se você escolhe atender pacientes borderlines especificamente, você precisa ser um terapeuta afetivamente disponível. Então, assim, afetivamente você precisa estar disponível para aquele paciente. Talvez ele demande mais atenção, talvez ele demande mais cuidado, talvez ele demande mais tempo mesmo e energia do terapeuta, porque isso é uma característica do transtorno. Mas se eu, terapeuta, não estou afetivamente disponível para acolher esse paciente, isso já vai impactar na condução do tratamento dele e provavelmente ele não será validado por mim enquanto terapeuta, e isso tem impacto aí na condução do caso. Por que eles são, então, um grande desafio para nós, né, terapeutas? Primeiro, por essa questão da má fama. Tem pessoas que nunca atenderam e já, opa, não quero atender, tenho medo, tá, beleza. Por conta dessa má fama que eles apresentam. Também por conta dos ataques de raiva. E, gente, os ataques de raiva podem acontecer, como eu falei, inclusive dentro das sessões, né? Porque são pacientes muito voláteis, são pacientes que oscilam demais, e são pacientes que são muito. Tem um nível de. Esqueci a palavra, mas tem um limiar muito baixo para frustração, ou para serem contrariados, ou para qualquer condição nesse sentido. Então, é muito comum, inclusive, que haja esses ataques de raiva com o próprio terapeuta também. Claro que não de agressividade, mas de raiva mesmo, voltado ali dentro da relação. Também é um desafio para os terapeutas, porque a gente precisa desenvolver habilidades de manejo em situações de crise.
Então, geralmente a gente tem que estar disponível, a gente precisa saber lidar nesses momentos, a gente precisa saber conduzir essas situações, porque não tem como você lidar com pacientes borderline sem ter um mínimo de condição de manejar situações de crise. Outra coisa que atrapalha e que acaba sendo um grande desafio é que esses pacientes, eles acreditam, na grande maioria das vezes, que eles não poderão ser ajudados, já que isso reflete a maneira com qual eles se desenvolveram, que geralmente esses pacientes cresceram em ambientes muito invalidantes. Então, eles não estão acostumados com pessoas que realmente gostem genuinamente deles e que se preocupam com eles e que os validem emocionalmente. Então, o terapeuta precisa desbravar esse movimento, desbravar esse território para que ele possa se estabelecer dentro do tratamento. Existe uma grande diferença, e isso aqui é o ponto central para a gente diferenciar os pacientes dos transtornos clínicos dos de personalidade. Esses dias eu até abordei isso lá nos stories, que os transtornos clínicos a gente vai tratar sintoma, né? Então, pacientes com pânico geralmente têm personalidades muito diferentes entre eles, enquanto têm o mesmo transtorno clínico. Pacientes com um transtorno de personalidade, eles funcionam geralmente parecido, porque a gente está falando da personalidade, então é sobre isso que a gente vai tratar. E geralmente pacientes com transtornos da personalidade têm uma grande dificuldade com a TCC de segunda onda, argumentativa, né, questionadora ali, de se avaliar o que pensa, para o que sente, como se comporta, porque há um abismo. Às vezes, cognitivamente, eles até conseguem associar e entender esse funcionamento, mas emocionalmente é muito difícil para eles elaborar uma nova ideia sobre eles ou elaborar uma nova percepção sobre as coisas. Então há uma grande diferença. Às vezes, racionalmente, eles até conseguem, mas emocionalmente aquilo ainda é muito junto, é, é uma coisa só ainda, sabe? É muito difícil para eles se desprenderem disso emocionalmente. Por isso que as técnicas têm um viés emocional importante para a gente atender pacientes com transtornos da personalidade. Pacientes com esse tipo de transtorno têm pensamentos e comportamentos muito rígidos, mas assim, muito mesmo. Então, a gente tem um grande trabalho para tentar flexibilizar isso dentro do movimento, né, do tratamento. Esses pacientes, eles ativam muitas coisas nos próprios terapeutas. Então, os terapeutas podem se sentir acuados, os terapeutas podem se sentir amedrontados, os terapeutas podem se sentir impotentes, já que os ganhos terapêuticos muitas vezes são bem sutis. Os terapeutas podem se sentir incapazes. Enfim, os terapeutas podem se sentir como se eles estivessem sendo abusados, né, por conta dessa demanda que esse paciente border pode ter, extra sessão. Enfim, são muitas das ativações que eles fazem em nós, que eles despertam em nós, terapeutas, e por isso a nossa terapia precisa estar em dia e a nossa supervisão, principalmente. E aqui, né, é importante a gente discutir o quanto faz diferença de terapeutas que atendem pacientes borderlines participem de grupos de supervisão. Até os grupos, eles são mais produtivos do que a própria supervisão individual, porque eu estar num grupo de outras pessoas que também atendem casos parecidos, que também atendem pacientes borderlines, essa troca acaba sendo edificada de uma maneira muito maior, né? E aí isso acaba favorecendo a maneira como ele vai conduzir, ou entendendo que, né, o outro terapeuta também já vivenciou uma situação assim, relacionou assado, fez assim, assado. Então, os grupos acabam sendo até muito mais produtivos para terapeutas que atendem pacientes borderlines do que a própria supervisão individual.